Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Paulo, eu sou formado em Ciências Biológicas e leciono Ciências no 9º Colégio Militar da Polícia Militar do Amazonas, em Manacapuru. As minhas videoaulas abrangem o ensino de ciência para todos os anos do Ensino Fundamental 2, anos finais. As minhas videoaulas seguem a proposta curricular pedagógica do Amazonas e elas estão distribuídas por 4 bimestres. Assista às videoaulas e, se você gostar, deixe o seu like. E se você quiser acompanhar nossas videoaulas, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações sobre novidades no canal. Agora, sem mais delongas, vamos à nossa videoaula de hoje. Um abraço a todos. Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula, mais uma videoaula. Agora é para o 9º ano, sobre a teoria da criação do universo. Eu coloquei esse parêntese aí, né? Coloquei essa frase, mas antes de falarmos sobre isso, a gente precisa deixar alguma coisa bem clara aqui. O nosso estudo é baseado em ciência. Nós estamos falando aqui sobre teorias da ciência, tá? Tem comprovação científica. Às vezes em sala de aula, e eu já presenciei isso, a gente começa a debater sobre a criação do universo, a criação do homem, e muitas vezes o aluno ele acaba levando para um outro lado. Ele é muito espiritualizado, então ele leva, eu não acredito em nada disso, não é por aí, quem criou foi Deus. Não estamos dizendo nada contra isso, tá? Vamos ter em mente o seguinte: a nossa finalidade aqui é estudar o que a ciência diz, ok? Mas eu ainda coloquei um parêntese aqui e eu tenho também na minha mente um pensamento que uma coisa não vive sem a outra, tá? Então a gente tem sempre esse debate em sala de aula sobre a teologia, o que a teologia diz e o que a ciência diz. Tá? E coloquei essas duas figuras para a gente fazer um comparativo aqui muito rápido. E algumas passagens, por exemplo, em Gênesis, lá está falando, olha, Deus disse, haja luz e houve luz. Essa é a passagem da criação da luz do universo, né? O início. E a ciência? Bom, a ciência lá na teoria mais aceita, ela fala que no princípio toda energia estava concentrada em um ponto. E em determinado momento essa energia começou a se expandir e começou a formar as partículas elementares, prótons, nêutrons, elétrons e fótons. Fóton nada mais é, para nós, para o nosso entendimento, como luz. Então, se você parar para pensar um pouquinho nesses dois trechos, o que a Bíblia fala e o que a ciência fala, a coisa é muito parecida, tá? Então, uma coisa a gente não pode descartar a outra, tá? Apesar de que nós vamos nos voltar para falar sobre o lado científico, mas fica esse parêntese aí. Inclusive, nós temos aqui ainda uma fala na parte teológica, que foi do Papa João Paulo II, né? Ele falou, a fé e a razão são como duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. E na ciência, Einstein fala, a ciência sem religião é manca, e a religião sem ciência é cega. Então, até grandes teólogos e teóricos da ciência, eles têm essa coisa na mente, de que uma coisa não vive sem a outra, e que a gente está sempre buscando a verdade. É o que a ciência faz. Ela, através de experimento, através de comprovação, de teorias, ela procura buscar a verdade. Então, vamos lá. A gente volta agora para a nossa teoria. Vamos falar das teorias, né? Na verdade, eu vou falar apenas de uma aqui, que é a mais aceita. As outras teorias sobre a criação do universo, basicamente elas derivam dessa.
que é a teoria do Big Bang. Tá? Vocês já ouviram falar, talvez, provavelmente, né? Porque ela é bem divulgada. E a teoria do Big Bang, nós temos aqui alguns dados que nós podemos colocar, né? Ocorreu por volta de 13,8 bilhões de anos. Hoje a gente consegue comprovar isso. Bom, toda a energia, como foi dito lá no início, né, essa teoria começa dizendo que toda a energia do universo, que nessa época ainda não existia o universo, mas toda a energia que hoje nós temos no universo, ela estava concentrada em um único ponto. De onde veio essa energia, a teoria não fala, e nem o que disparou essa expansão, né, que é o outro ponto ali. Em determinado momento, essa energia começou a se expandir, como se fosse uma explosão. Por isso a gente chama do Big Bang, a grande explosão, gerando temperaturas elevadíssimas e, após esse momento, né, formaram-se as primeiras partículas elementares, prótons, nêutrons, elétrons, fótons, e a partir disso, após isso, né, essas partículas se uniram, começaram a formar os elementos químicos, principalmente ou primeiramente o hélio e o hidrogênio. O hidrogênio porque ele é o mais básico que tem, ele só possui um próton. O hélio já vão ter 2 prótons. Então, foram os primeiros elementos a se formarem, né? A partir da formação desses elementos, esses elementos começaram a se acumular, formando densas nuvens, principalmente de hidrogênio, tá? E formando densas nuvens. E essas nuvens, na medida que elas começaram a esfriar, a força da gravidade que estava contida ali, todo elemento químico ele tem essa força contida nele, que é a força da gravidade. E essas nuvens densas, né, elas começaram a se contrair. Esses elementos começaram a se juntar e acabaram formando as estruturas, a primeira estrutura, né, ou as primeiras estruturas conhecidas, que foram estrelas. Bom, e essas estrelas, né, elas deram continuidade, elas se comprimiram mais ainda, explodiram. Dentro da estrela, nós vamos ver mais à frente como é que o nosso Sol funciona. Lá ocorre uma reação nuclear, a fusão nuclear. E a fusão nuclear nada mais é do que a união de prótons formando novos elementos. Essa estrela, por fim, ela acaba colapsando, né? Conforme ela vai criando novos elementos, vai aumentando a gravidade, ela vai ficando mais densa ainda, menor, e ela acaba explodindo e jogando esse elemento para as redondezas ali da onde ela foi criada. E esses elementos vão fazer o mesmo processo, vão formar nuvens, essas nuvens vão se condensar, aí pode formar planetas, formar estrelas e planetas, e assim todas as estruturas, as grandes estruturas do universo foram criadas, tá? Nós não falamos isso no início, mas uma explosão normalmente é uma expansão de gases, né? Uma explosão clássica, como a gente conhece, é um material que pegou fogo, ou explodiu e começou a se expandir. O universo foi assim, o Big Bang começou assim, ele começou a expandir e essa expansão continua até hoje, tá? Até os dias atuais, a gente consegue provar isso. Isso foi provado lá no início do século XX por Hubble, que era um cientista, e ele conseguiu provar que as galáxias elas começavam a se expandir, elas tendiam, a luz delas tendia a ir para o vermelho. A gente vai entender isso mais lá na frente, o que isso significa. Mas é uma maneira da gente comprovar que aquele objeto ele está se afastando da gente. Da mesma forma que acontece com o som. O som,
quanto mais próximo, mais agudo ele fica. Na medida que esse som agudo, um apito de trem, por exemplo, ele começa a se afastar, esse apito de trem que é agudo, perto da gente, ele começa a ficar mais grave. E o mesmo acontece com a luz. A luz, quando está mais próxima, quando ela está se aproximando, ela tende a ir para o tom azul, a mostrar mais o tom azul, e quando ela está se afastando, ela tende a ir para o vermelho. Isso aí nós vamos ver mais na frente, mas é só para colaborar com essa informação aí da expansão, que vai até os dias de hoje. Conseguiram comprovar isso. Bom, aí aqui está dizendo também, né? Através de técnicas de astronomia, podemos ver as galáxias se afastando. Foi isso que eu falei ainda agora. Existe também outra comprovação sobre a ocorrência do Big Bang, tá? Que ela chama-se radiação cósmica de fundo. Um laboratório americano, eu acredito que lá pelos anos 1950, ou um pouquinho antes, ela começou a... Ela tem uns radiotelescópios. O que são isso? São telescópios que pegam essas ondas de rádio que está vindo do universo, que está vindo de outras estruturas, de estrelas, elas emitem a onda de rádio e tudo mais. E eles perceberam um chiado. Esse chiado ele era contínuo e eles começaram a tentar procurar a origem desse chiado, procuraram de tudo. Por fim, eles viram que esse chiado vinha de tudo quanto é lugar do universo. E esse chiado era uma onda de rádio que nada mais é do que uma radiação que foi emitida no início do nosso universo. Tá? Essa radiação ela foi conhecida como radiação cósmica de fundo e é outra comprovação de que ocorreu o Big Bang. Aí nós começamos agora, o que acontece? A ciência ela é assim, ela não é absoluta. A ciência ela sempre está, de uma certa forma, ela está buscando a verdade, né? Então ela está sempre procurando provar que aquilo ali é verdade e reprovar caso encontre algo mais. E o que se usa muito na ciência são equipamentos, para a gente poder fazer as medidas e tudo mais. E na medida em que a tecnologia vai aumentando, vai melhorando, a gente começa a descobrir que a coisa não é bem daquele jeito na ciência. Então novas teorias mais modernas vão aparecendo. E isso aí ocorre em todas as áreas da ciência, a astronomia não é diferente. A astrofísica ou a astronomia em si, né? Mas, por exemplo, no início do século XX, lá em 1900 e pouco, ou melhor, vamos falar antes, Newton, lá no século anterior, no século XIX, né? Ele já teorizava ali as leis da física, tá? Da física clássica. Aí chegou lá no século XX, lá em 1900, Einstein foi e entrou com a teoria da relatividade, que funciona a clássica, mas nem tudo da clássica vai estar comprovado, né? Segundo a teoria da relatividade. E hoje a gente já tem outra teoria que nem tudo da teoria da relatividade vai funcionar, que seria a teoria quântica, o nosso universo quântico. A teoria da relatividade, ela funciona com grandes estruturas, mas quando a gente vai lá para dentro do elemento químico, lá perto do próton, e vê como funciona, a relatividade já não funciona. Então a gente está sempre procurando, a ciência está sempre procurando um meio de achar a verdade. Então nós estamos sempre buscando. E a gente teve uma surpresa agora, porque até há pouco tempo a teoria da relatividade estava valendo perfeitamente, a teoria quântica também, apesar as duas estavam trabalhando juntas, apesar de haver contradições. Mas aí, na parte da cosmologia,
O último telescópio que foi lançado, né, moderníssimo, que é o James Webb, ele começou a abalar a teoria, essa teoria do Big Bang. Por quê? Ele começou a encontrar galáxias. Eu não falei que ali no início começaram a formar partículas, essas partículas formaram os elementos, esses elementos. Aí houve toda uma evolução até chegar nas galáxias como é hoje. E ele começou a encontrar galáxias, ele olhando, né, literalmente através do tempo, que é o que um telescópio faz. Quando a gente olha para uma estrela, nós não estamos vendo aquela estrela nesse momento nosso. Nós estamos vendo uma estrela, a luz de uma estrela, né, que foi emitida lá na distância da onde ela está. Por exemplo, se nós olharmos nesse momento para o Sol, nós não estamos vendo o Sol agora. Nós estamos vendo o Sol há 8 minutos atrás. Porque aquela luz que saiu do Sol e está batendo aqui nos nossos olhos, né? Ela levou 8 minutos para chegar aqui. Quando nós olhamos lá a estrela mais próxima, Alfa Centauro, nós vemos que o que nós conseguimos ver dela hoje, na verdade, saiu há 4 anos de lá. Aquela luz saiu há 4 anos. Tá? Fala-se também que se você conseguisse enxergar um planeta, digamos que nós tivéssemos essa tecnologia, né? Primeiro, de conseguir enxergar um planeta, né? Achar um planeta que tenha vida igual a nossa, que houve uma evolução igual a nossa, e esse planeta esteja a 65 milhões de anos-luz daqui. Se nós conseguirmos olhar a superfície desse planeta, se a evolução fosse igual à nossa, nós veríamos dinossauros. Por quê? Há 65 milhões de anos atrás, que foi quando saiu aquela imagem, vamos falar luz não, vou falar imagem, aquela imagem de lá, e chegou aqui, naquela época, era a época dos dinossauros, como aqui era também. Tá? Então, o James Webb, ele começou a achar galáxias. E galáxias bem desenvolvidas, galáxias antigas, que não poderiam estar ali naquela época, né? Ou naquela distância, mas naquela época. Galáxias lá, 12,8 bilhões de anos. E depois nós vamos ver um mapinha aqui que dá para a gente representar isso melhor. Então, a teoria do Big Bang, como qualquer teoria científica, ela não é absoluta. Na medida em que a tecnologia aumenta e nós conseguimos colocar mais equipamentos, a gente começa a descobrir coisas novas, que a coisa não aconteceu exatamente daquele jeito. Aí vão surgindo outras teorias de buraco branco, buraco negro, como o universo está expandindo de um outro local. Existem várias, tá? Tudo sem comprovação, claro, ainda. Ou são teorias, tem teorias que têm um embasamento muito bom, outras não. Mas a que tem o melhor embasamento hoje é a teoria do Big Bang. Então aqui nós vamos ter um mapa, né, de como tudo isso ocorreu. Nós vamos ter aqui, bem no canto de cá, seria o Big Bang, a formação das primeiras partículas, tá? Partículas subatômicas e a liberação daquela energia. E a liberação daquela energia começaram a formar partículas, as primeiras partículas, os primeiros núcleos, né? E os primeiros elementos químicos. E a luz também, porque dessas partículas se formou também o fóton. Existe um período aí que é chamado de Idade das Trevas, né? Onde começou a haver aquele aglomerado, aquela formação até de nuvens, e a partir disso as estrelas essas nuvens começaram a se condensar, como a gente falou aqui, e começaram a se condensar, formar galáxia e tudo mais. E a expansão continuou, tá? E a gente vai vendo aí até o final a coisa indo e as galáxias se afastando. Então, James Webb, ele acabou conseguindo achar a galáxia
numa área, numa faixa dessa, onde não poderia ter galáxia. Ou teria alguns aglomerados, umas protogaláxias, umas galáxias bem primitivas, mas não, ele achou galáxias bem evoluídas, tá? Bem antigas. Então isso aí já deu um abalo na teoria do Big Bang. Mas não foi descartado, ainda não existe algo que fale sobre o universo melhor do que essa teoria. Bom, aí voltando para nossa região, né? Existe uma teoria da criação do universo que acreditam os povos indígenas do Amazonas. Na verdade, todos os povos, em geral, todas as religiões, todos os povos mais primitivos, digamos assim, todos eles têm uma criação, têm uma teoria sobre a criação do universo, como o mundo começou. E aqui no Amazônia não foi diferente. Uma teoria deles, uma teoria não, né? Que isso aí é um mito, na verdade. Tá? Existe um mito da criação que os índios guaranis, por exemplo, acreditam, né? O mundo da criação por Tupã. Aí aqui tem um trecho, eu tenho 2 trechos sobre isso, né? O mito da criação do Tupã. Eu vou falar aqui porque eu vejo uma coisa bem interessante nesse texto, tá? O mito de criação guarani, ele é assim: o sopro de Tupã. No princípio, Deus Tupã morava no vazio, numa escuridão sem fim. Primeiro, Tupã criou o céu e as estrelas, onde fez sua morada, e abaixo criou as águas. Depois Tupã desceu lá de cima em um grande redemoinho. Logo que Tupã tocou as águas, o sol surgiu no arco do céu. Quando o sol chegou ao ponto mais alto, o seu calor rachou a pele de Tupã. E finalmente, quando o sol desapareceu do outro lado do céu, a pele de Tupã caiu do corpo dele, se estendeu sobre as águas e formou as terras. Aí continuando. No dia seguinte, o sol apareceu no céu e percebeu a mudança. O sol chegou novamente ao ponto mais alto e Tupã pegou um pouco de barro, amassou e moldou o primeiro homem. E soprou-lhe o nariz e lhe deu vida. O homem cresceu, ficou grande como Tupã, mas não falava. O grande Deus soprou na sua boca e ele começou a falar, né? Então Tupã soprou na orelha esquerda a inteligência e na orelha direita a sabedoria. Na cabeça do homem, Tupã desenhou os raios, trovões sagrados, que são os seus pensamentos. No corpo do homem, Tupã colocou as águas das emoções e dos desejos que se movimentam para criar ou para destruir. Por fim, Tupã deu ao homem o poder de escolher entre criar e destruir. Então, terminada a criação, Tupã voltou para o céu montado no seu redemoinho. Se nós pensarmos um pouquinho sobre essa lenda, né, esse mito da criação dos guaranis, a gente tem uma similaridade muito grande com a teologia do cristianismo, né, do cristianismo da Bíblia, o que se diz da Gênesis da Bíblia. Tá? Até, inclusive, esse trecho aí que fala que ele pegou o barro, amassou e moldou o homem, na Bíblia também fala isso, que o homem foi moldado do barro, ele veio do barro, que Deus soprou no homem e deu a vida. Então, eu não sei exatamente de quando é esse mito, quando foi criado. Mas essa teoria da Gênesis, tá? Isso tem mais de 5.000 anos, ou tem um pouco mais de 5.000 anos, porque isso está no Antigo Testamento, na Bíblia, que o Antigo Testamento nada mais é do que uma grande parte da Torá, que é o livro sagrado dos judeus, e aí não se sabe se esse mito, por algum motivo ou alguma maneira, chegou aos ouvidos lá desse povo e esse povo tomou isso como verdade e fantasiou de uma certa forma, né?
de acordo com ali com o ambiente, tá? Mas na verdade é que não só esse mito dos tupãs, como de outras religiões, eles acabam, a criação acaba sendo parecida. Então a gente acaba, ou tudo isso é verdade, ou alguém copiou de alguém. Mas isso aí já é parte, a gente já parte para uma parte mais teológica, não é a nossa finalidade aqui, tá? Mas a disciplina pede que a gente fale um pouquinho sobre o povo da Amazônia, o povo indígena, né, Amazônia, e nós temos com relação a esse assunto, esse mito. Então, pessoal, a gente chega nesse ponto aqui para fazer o nosso checkpoint e rever todos os pontos que eu considero importantes dentro do que nós estamos estudando. Para os meus alunos, eu já deixo um recado aqui. Esse checkpoint eu estou colocando nesse primeiro vídeo, tá? Mas ele vai passar a ser uma atividade. Sempre que o aluno for ver um vídeo, e todas as matérias vão ser, matéria não, todos os pontos, né, todos os objetos de conhecimento. Eu vou criar o vídeo para ele. E o que você vai fazer? Eu sempre vou apresentar em sala de aula essa apresentação que passa aqui e vou fazer o vídeo em casa basicamente idêntico. Talvez com um detalhe a mais, uma coisa um pouquinho a mais ou não. Mas você assistindo isso em casa ou até assistindo a apresentação em sala de aula, você já vai fazendo esse checkpoint. O professor vai falando, você pensa, poxa, isso aqui pode ser questão de prova. Isso aqui é um dado importante. O professor pode pegar, vamos colocar no checkpoint, você vai descrevendo. E vocês vão fazer isso no caderno exatamente como eu estou fazendo aqui. Por exemplo, eu coloquei aqui como primeiro ponto, né, a teoria da criação do universo. Existe um grande debate entre religião e ciência, que eu achei importante a gente colocar isso. Aí coloquei que a teoria mais aceita pela ciência é a teoria do Big Bang. Não entrei muita coisa da teologia, porque aquilo ali foi só para a gente fazer esse esclarecimento. Vamos falar de ciência aqui. A teoria do Big Bang diz que toda a energia existente estava concentrada em um único ponto. É um ponto importante, é uma fala importante. Aí coloquei também, ó, ela diz também que em determinado momento essa energia começou a se expandir, formando partículas que formaram prótons e esses formaram matéria cada vez mais complexas, planetas, galáxias. Então, se eu estivesse escutando a nossa apresentação, né, outro professor estivesse apresentando, eu também colocaria que o Big Bang ocorreu há 13,8 bilhões de anos. E que o universo se expande até hoje. E continuaria dizendo, olha, que a radiação cósmica de fundo é uma comprovação da existência do Big Bang. E colocaria também que o telescópio James Webb abalou a teoria do Big Bang, pois encontrou galáxias antigas onde não deveria existir, segundo a teoria, né? Coloquei também aqui, olha, aprendemos também que os povos indígenas do Amazonas possuem um mito de criação do mundo. Poderia até colocar que é o mito de criação do povo Guarani, é bem similar ao que se fala na Bíblia. Poderia colocar isso também. E eu parei aqui, não, botei mais uma coisa, ó. Sim, eu acabei colocando aqui no ponto aqui no nosso checkpoint, né, que esse mito muito se assemelha com a criação descrita em Gênesis. Então, com isso, eu pontuei ali, eu fiz esse checkpoint, né, com todas as informações que eu achei importante. Tá? Você fazendo isso em casa não significa que vai ficar idêntico ou tem que ficar idêntico ao que o professor pensa. E isso aí é que vai ser legal, porque cada um vai assistir o seu vídeo, vai fazer o seu checkpoint, vai ver as informações que ele acha importante e nós podemos debater isso em sala de aula.
ok? Então, façam isso a partir desse vídeo. Esse aqui, o checkpoint está pronto, vocês podem simplesmente copiar para o caderno e a gente conseguir debater isso em sala de aula. Mas para os próximos vídeos, não vai ter esse checkpoint, eu vou colocar ali só checkpoint e lembrar que vocês têm que fazer. Isso aí será dito sempre no início do vídeo, tá bom? Então, para o momento, é isso aí. Aguarda aí o próximo vídeo que está vindo e que vai ser uma segunda parte sobre esse tema, tá? Da criação do universo. Nós vamos falar sobre a criação do sistema solar, do Sol, dos outros. Então, esse vídeo fica por aqui e aguarda que está chegando o outro vídeo, tá? Um abraço a todos.